Olá, boa tarde. Eu quero deixar por aqui uma pílula de salvação para nós, da parte de Deus. É uma pequena pílula, né, para não deixar na mão aquele que está esperando uma palavrinha hoje, né, de Deus, né, em nome de Jesus, né. E eu queria falar aqui da promessa do Espírito Santo. Uma pequena pílula, não é uma pregação assim de 1, 2, 3 horas, não, né? Claro, se Deus quiser falar mais, amém, a gente fala, mas eu quero falar um pouco sobre a promessa do Espírito Santo. É uma pílula para aqueles que amam o Consolador que Jesus nos deixou, né? Diz aqui em João capítulo 14, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus, né? Então, assim, a promessa do Espírito Santo, né? Nessa pílula, realmente a palavra de Deus vale a pena, né? E acredito que sim, conhecimento do Espírito Santo, e muito melhor ainda, muito mais ainda, muito mais importante, na verdade, sem o Espírito Santo, na verdade, nós não teríamos conhecimento do Santo, nós não teríamos conhecimento de Jesus, nós não teríamos conhecimento de quem é Deus, de quem é nosso Pai eterno, né? Sim, o Espírito Santo, nós não conheceríamos essa palavra, só estaríamos lendo uma literatura a mais, porque a Bíblia, além de ser um livro, foi um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, para você e eu poder entender esta palavra, esse livro, você tem que estar no mesmo nível que foi inspirado, ou seja, você tem que estar numa dimensão espiritual. Você não pode entender esse livro jamais e nunca vai entender, nunca vai discernir esse livro com a tua mentalidade humana, com a tua ciência humana. Você nunca vai poder distinguir aquilo que é de Deus, que é celestial. Porque, irmão, diz a palavra de Deus que toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para redarguir, para ensinar, para corrigir, para disciplinar em justiça, tudo aquilo, né? Então, se é espiritual, se a palavra de Deus é espiritual e foi inspirada pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa promessa que Jesus nos deu, a pessoa do Espírito Santo. Então, nós nunca vamos conhecer a palavra de Deus, sabe? Não tem como. Não tem como. Tem pessoas que vão para uma escola de teologia, faculdade de teologia, e tudo isso é muito bom. Porém, a teologia não te ensina, não vai te ensinar o que o Espírito Santo realmente pode te ensinar. A teologia te ensina um conhecimento, um vasto conhecimento de homens, né? De homens que estudam a Bíblia e que têm um conhecimento a nível pessoal, daquilo que eles entendem. Mas a vida espiritual é uma vida com o Espírito Santo. É uma vida que ninguém vai te ensinar. É uma vida que você tem que buscar. Eu tenho que buscar. Você tem que procurar. Eu tenho que procurar. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que morrer a mim mesmo. Assim como você também tem que morrer a si mesmo para adquirir, para conquistar uma comunhão com esse Espírito Santo, né? E tão importante o Espírito Santo que Jesus ele falou assim para os discípulos: eu rogarei, eu vou interceder, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro consolador. Outro, Jesus falou outro consolador, porque ele também era consolador. Jesus também ele é o nosso consolador, mas ele vai orar, ele orou ao Pai para que o Pai, Deus, né, enviara outro consolador. Quem é esse outro consolador? O Espírito Santo da promessa, né? Diz aqui Jesus, para que fique convosco para sempre. Ou seja, assim como Jesus veio, esteve 33 anos e meio na terra, dos quais 3 anos e meio mais ou menos foi o seu ministério aqui na terra, e depois ele foi morto, ressuscitado, crucificado, ele subiu para o céu e ele já está no céu. Diz a palavra de Deus que Jesus está sentado à destra do Pai, amém? Só que quem está conosco para sempre, como Jesus prometeu, Jesus não é mentiroso, é o Espírito Santo,
Diz aqui, para que fique convosco para sempre. Então, hoje em dia, quem está conosco, quem está comigo, dentro de nós, dentro de mim, é o Espírito Santo, é o outro Consolador que foi enviado por Jesus, amém? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que estava em Cristo, que está em Cristo, amém? Diz aqui, o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira, não é um demônio, é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Tá entendendo como é que é o negócio? O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo, aquele que carrega o mundo no coração, aquele que carrega o mundo na sua mente, ele não pode receber o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não pode ver o Espírito Santo, né? Diz aqui, porque não vê nem o conhece. Ou seja, o mundo não conhece o Espírito Santo. Uma pessoa que está no mundo, um mundano, um inconverso, não pode conhecer, não conhece, não recebe o Espírito Santo. Então, né? Tá entendendo como é que é? É um negócio bem sério. A vida espiritual é uma vida séria. O mundo não conhece o Espírito Santo. Então, mas vós, aí Jesus fala que especificamente, mas vós, os discípulos, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Tá entendendo? Então assim, Jesus, ele está falando que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele estará com nós. Ele não vai sair. Tem gente que ensina errado, diz, o Espírito Santo vai sair da tua vida. Você se desviou, o Espírito saiu da gente. Não, esse que estará convosco, estará em vós. Ele vai habitar e vai estar em nós. Entendeu? Porque Jesus, ele não é mentiroso, ele é o Espírito da verdade, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus prometeu que ele não vai deixar a sua igreja, ele não vai deixar os seus discípulos órfãos. O que é orfandade? É a ausência e carência da paternidade de Deus. Isso que é orfandade. Orfandade é um filho que não tem pai e que não teve paternidade. Por quê? Tem pessoas que têm pai fisicamente falando, mas não tem a paternidade. Então, essa pessoa, essa criança vai crescer como órfã. Então assim, mas Jesus fala que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, Jesus, ele está no céu, mas ele falou, voltarei para vós. Como? Através do Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes nós dizemos assim, poxa, hoje Jesus se me revelou. É o Espírito Santo que está se revelando a nós através da pessoa de Jesus. Então assim, temos que dar o valor ao Espírito Santo hoje. É por isso que o Espírito Santo é tão importante, tão sagrado para nós, para mim, pelo menos para mim, para César, que sou um pecador. Porque Jesus fala assim que ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele vai cair em condenação eterna, porque não tem perdão nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Então assim, você que não entende a mensagem do Espírito Santo, você que não tem o conhecimento do Espírito Santo, porque você está no mundo, você está na carne. Se você não entende o Espírito Santo, se você não recebe, não discerne a mensagem do Espírito Santo e você fala mal, você critica o que o Espírito Santo está falando, seria melhor que você fique calado, em silêncio, porque você não está entendendo, porque você não conhece. Porque se você começa a falar mal, a criticar, murmurar, blasfemar, você está pecando não é contra mim, não é contra o pregador, não é contra o pastor, não é contra o missionário. Você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito da verdade. Então, é ali que você cai em condenação eterna, porque você não tem perdão. É o pecado imperdoável, é o único pecado imperdoável, né, registrado na palavra de Deus, é quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Assim como os fariseus, né, quando blasfemaram, que falaram que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu. Eles estavam blasfemando, falando mal do Espírito Santo. Então automaticamente eles estão caindo em condenação eterna. Não tem perdão agora, nem amanhã, nem nunca, por mais que chore. Quem blasfema, quem fala mal do Espírito Santo, da mensagem, daquilo que o Espírito Santo está falando, não terá o perdão de Deus. Tem outro pecado que também não tem perdão, que é quando você não perdoa, mas essa é outra pílula. Mais adiante eu vou falar sobre isso, né? Como disse o Pai Nosso, se você não perdoar, você não será perdoado. Então, se você não será perdoado por Deus, porque você não perdoou aqui na terra, então você não será salvo, você será condenado por causa de que você não perdoou. E já essa é outra pílula, tá bom? Então, tem outro pecado também imperdoável, né? Que seria outra pílula para mais adiante. E quando você cai na apostasia, tipo, as pessoas desfrutaram do Espírito Santo, desfrutaram dos dons do Espírito Santo, foram usados por Deus, viram tremendamente as maravilhas de Deus, né? Caminharam com Deus, com o Espírito Santo, e depois caíram e voltaram aos rudimentos
voltaram a pecar, como eu já conheço pessoas que caminharam com Deus, que nasceram no Evangelho e hoje em dia estão mundanos, estão totalmente perdidos, como se fossem um vil e comum e vulgar mundano. Então assim, é muito triste tudo isso, né? Mas já são outras pílulas para mais adiante, mas hoje, a pílula de hoje é falar sobre a promessa do Espírito Santo, né? Aquilo que Jesus falou, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está conosco, Ele fica conosco e Ele estará conosco. Amém? Ele não sai de nós quando Ele quiser. Quando você, eu errei, o Espírito saiu. Não é agora. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele está sempre conosco. Só que ele fica triste quando você peca, quando eu peco, cometemos pecado, caímos em transgressão, ele fica dentro de nós, mas ele fica triste. Ele fica triste, machucado. Qual é a solução? É pedir perdão para Deus, nos arrepender, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o Espírito Santo, porque nós muitas vezes, todos os dias, ofendemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, pecados ocultos que somente Ele está vendo, porque Ele vê o pecado oculto que eu não estou vendo. Está entendendo? Então, é o Espírito da verdade. Se você disse que é cristão e está vivendo na mentira, você provavelmente não tem o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, os discípulos, os filhos de Deus, não o conhecem. Mas os filhos, desculpe, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? E não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, Laísa, tudo bem? Deus te abençoe, né? Deus te abençoe por lá, Deus abençoe a tua família, tuas filhas, amém? Em nome de Jesus. Dá lembrança pro teu marido lá, tá? Beleza? Em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a pílula de hoje, sábado, né? A promessa do Espírito Santo. Tenha muito cuidado quando você pensa em criticar, pensa em falar mal daquilo que Deus está falando. Se você não está entendendo, esse é você que não está entendendo. Não quer dizer que Deus não está falando, porque Deus está falando para muita gente. Mas se Deus não fala contigo, porque você não está entendendo, porque você não tem um coração aberto para o Espírito Santo, ou porque você não carrega e não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, você não entende o que o Espírito Santo está falando. Então não se atreva a falar mal do Espírito Santo, não se atreva a falar mal daquilo que Deus está falando, não se atreva a falar mal daquilo que o Espírito de Deus está falando através de mim, através de qualquer ministro de Deus. Porque nós sabemos quando é o Espírito Santo e quando é o homem. Quando é a carne e quando é o Espírito de Deus. Amém? Deus te abençoe. Bom sábado para todos nós em nome de Jesus. Amém. Essa é a pílula de hoje. A promessa do Espírito Santo.